Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, data histórica para Santa Catarina, 30 anos da visita, pela primeira vez e única na história do Estado, da visita de um Papa aqui ao nosso Estado. Presença honrosa, especial, do arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu João. Ele tem 44 anos de sacerdócio, 18 anos como bispo, já atuou no Rio de Janeiro, Tubarão e agora, ultimamente, está em Florianópolis. Catarinense de Vidal Ramos. Dom Wilson, prazer em recebê-lo aqui nesta data histórica para Santa Catarina. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Boa noite. Eu é que fico muito contente de poder conversar a respeito desse fato, que é de fato um fato marcante para a história de Florianópolis e toda Santa Catarina. Vamos então começar pelo que aconteceu no dia 17 e 18, mas no dia 18 foi dia da beatificação solenidade de Madre Paulina, aqui no aterro da Bahia Sul. O senhor estava exatamente onde? Eu estava no meio dos padres todos. Me lembro que foi um dia de chuva. Muita chuva. Tomamos uma chuva, ficamos molhadinhos durante toda a celebração, mas foi algo realmente edificante. E junto com toda aquela multidão que estava aí para esse momento da beatificação da Santa Paulina. Nessa época o senhor estava iniciando basicamente a sua vida religiosa, já com alguns anos de sacerdócio, mas o senhor teve algum contato com ele pessoalmente, ou o seu grupo já foi recebido? Não, eu tinha estudado em Roma e voltei exatamente em 1990. 91 ele veio para cá. Quando estive em Roma, várias vezes eu celebrei com ele, ou nas visitas que ele fazia às cidades aí perto de Roma, pediam ajudantes para distribuir comunhão, para atender confissão, e várias vezes eu estive com ele. E também na capela pessoal dele, a minha turma de estudo, nós celebramos 2 vezes com ele lá na capela dele, que é uma experiência única que se pode ter. E nessas ocasiões havia contato, algum cumprimento, algum diálogo também, não? Cumprimento, sim, a fotografia, que deixava a gente bem encantado, né? Mas mais 3 palavrinhas que a gente trocava. A gente dizia o nome, eu sou do Brasil, ô Brasil! E ele lembrava muito bem de Brasil, lembrava também de Florianópolis, de Santa Paulina, mas sempre frases, né? Nunca uma conversa que pudesse ir adiante, né? Dom Wilson, eu tive o privilégio de ser convidado para participar de um grupo especial ali durante aquela celebração e depois também no Colégio Catarinense, graças ao Dom Gregório Varmelin, que era bispo de Joinville, na época, estava muito próximo dele, então eu fui lá para fazer a cobertura. Aliás, acompanhei todos os eventos aqui em Florianópolis, né, credenciado pelo Vaticano, e aí o que eu percebi, um carisma realmente extraordinário. Qual é a sua leitura a respeito dessa forma, né, com que as pessoas encaravam, né, e a maneira como ele se apresentava, né, para diversas pessoas? É o que se dizia na época. Dizia que, em termos de comunicação pessoal, expressão, como se apresentar, existiam 3 pessoas que estavam acima da média geral, que tinham um carisma pessoal. Era o presidente Reagan, o Gorbachev da Perestroika, né? E o Papa João Paulo II. Bom, ele, diante de uma multidão, parece que ele aí se sentia mesmo ao natural, né? Ele tinha cada gesto e ele sabia manejar isso de uma forma muito boa. O fato dele ser, assim, o primeiro Papa que circulou pelo mundo inteiro, né? Isso também acabou ajudando a formar dar essa imagem carismática que ele tinha também, né? E beijando o solo quando chegava nos diferentes países. Várias iniciativas, o contato que ele tinha com as crianças, não é isso? Ele tinha determinados gestos que marcavam, né? Esse beijar o solo, né? O solo é algo sagrado, então esse povo deve ser respeitado, né? Esse povo que ama esse solo, o Papa também vem e se coloca junto com esse povo. Depois a questão mesmo das crianças e os jovens, ele tem palavras muito bonitas aos jovens, às famílias, e foi tocando em vários pontos da vida da igreja que acabavam sendo temas da sociedade, né? O senhor chegou a comparecer na canonização em 2002 no Vaticano, não? Na Praça de São Pedro, não? Daí não estive, não. O senhor estava onde nessa época? Estava aqui no Brasil, já em Florianópolis mesmo.
e já estava aqui. Mas não cheguei a participar da canonização lá. No balanço que a Igreja Católica faz dessa visita, o que o senhor destacaria? Olha, existe uma coisa que é importante aqui dizer. A psicologia, ela nos diz uma coisa interessante que vale a pena trazer aqui, que a nossa vida ela é feita de memórias, de lembranças. Porque o ato humano, ele é precedido de uma emoção. Eu sinto desejo e depois eu tenho gesto, tenho atitude. E é assim que as coisas acontecem. Quando se recorda, se faz memória, a gente é investido daquela mesma emoção. Essas emoções nos dão vida, deram vida quando foi tomada aquela atitude numa época, e hoje, quando se recorda, nós somos tomados da mesma atitude, nos sentimos quase da mesma idade, com o mesmo desejo, com aquilo que nos coloca para frente. Então, esse fazer memória é importante. Eu pessoalmente acho que a educação deve criar esses momentos que valem a pena fazer memória. O que nós, olhando para trás, nós vamos lembrar? Das coisas agradáveis, daquelas coisas que construíram a nossa vida. E penso que para muita gente um marco importante foi a visita, o contato. Esses dias nós estivemos lá no centro de treinamento da Polícia Militar. As pessoas que estavam lá sabiam exatamente o local onde eles estavam. Sabiam o gesto que o Papa fez com alguns, ele fez um gesto pessoal, aqui e ali. Isso era muito vivo na vida deles. Isso em termos pessoais. Agora, para a cidade, o fato de ter um Papa também traz à tona todas aquelas coisas boas, os valores que nós queremos cultivar, os valores que achamos que vivenciamos e já não vivenciamos com a mesma força. A presença do Papa trouxe tudo à tona, reviveu tudo isso. E aos 30 anos, quando lembramos, parece que acontece tudo de novo. Essa sua leitura sobre o aspecto psicológico da emoção e da memória, eu acho muito interessante, e é real, na verdade, nos remete exatamente para uma frustração que hoje eu registrei na minha coluna no Jornal Notícia do Dia, né? Eu acho que é a única frustração que ficou 30 anos depois. Eu gostaria que até ouvir a sua opinião sobre isso. Mas o senhor esteve numa cerimônia lá no Centro de Ensino da Polícia Militar, que é o único marco, não é? É uma coisa simples, mas de qualquer maneira, é o único marco a respeito dessa visita histórica a Santa Catarina. Isso não é uma coisa triste, não, de que só a polícia tenha tido essa iniciativa, Dom Lino? Sim, infelizmente é. Quando estas pessoas que tiveram uma experiência pessoal morrerem, a memória, ela de fato não fixa, porque os monumentos trazem exatamente isso. Então, nós temos que cumprimentar a Polícia Militar, que teve essa iniciativa de fazer um monumento registrando a passagem do Papa lá. Porque do aeroporto até o centro da cidade, ele pousou exatamente no campo do centro de treinamento da polícia. Foi o segundo contato dele, né? Primeiro foi no aeroporto, né? O segundo foi lá exatamente, acho que foi no campo de futebol que desceu o helicóptero, né? Do centro de ensino da polícia. E o senhor, quando o senhor foi fazer a bênção lá dessa iniciativa muito importante, positiva, da Polícia Militar, o senhor ouviu alguma declaração, algum oficial lá se manifestou de algum depoimento especial para o senhor, não? Há muitos. Oficialmente, o comandante fez o agradecimento, a saudação, mas estavam lá várias pessoas que foram convidadas, que estiveram ligadas à família das autoridades da época, né? Estavam lá, essas falavam. Ele estava aqui, ele falou essa palavra, não se esquece. É alguma coisa que está ali. A vida é feita desses acontecimentos. Você vê 30 anos depois, né? A memória bem viva a respeito. Aquilo é vivo. E a gente via que as pessoas estavam lá com disposição de estar lá. Não era uma coisa apenas formal. Dom Wilson, quando eu estou em viagem de férias no Brasil, mas especialmente no exterior, eu queria destacar esse aspecto, eu costumo fazer os chamados city tour. E nesses círculos de turista, para turista estrangeiro, né, os guias normalmente nos levam, é uma espécie de rotina, né? Se o Papa esteve lá,
tem lá uma grande cruz, tem um altar, tem um busto dele, ou tem a estátua dele, entendeu? Do João Paulo II, isso é curioso. Eu não fui em nenhuma cidade importante da Europa ou da Ásia, né, que tivesse de outro Papa, mas sempre tem do João Paulo II. Aliás, porque ele foi o primeiro exatamente a circular muito, né? Ele esteve presente fisicamente. Exatamente. E, a propósito, o primeiro que eu percebi esse registro, vários papas já foram em Nova York, como o senhor sabe perfeitamente, na verdade, e o público telespectador também. Mas o único registro que tem lá dentro da Catedral de São Patrick, em Nova York, é da visita do João Paulo II. Registro bonito, inclusive, na parte, logo na entrada da Catedral. Florianópolis, Dom Wilson, não tem nem a cruz que foi a marca, não é, da celebração. Isso não é também uma falha lamentável das autoridades, enfim? É lamentável. Temos que assumir a culpa. Não foi conservada a cruz, não se sabe onde ela foi parar. A praça onde foi a reunião também não tem nenhum sinal. O único sinal que ficou agora pela canonização, o Largo da Catedral, a frente da Catedral, se chama hoje oficialmente, por uma lei aprovada na Câmara, Largo São João Paulo II. Uhum. E lá nós queremos colocar uma estátua do João Paulo II, que seria então o segundo registro aqui da passagem do Papa João Paulo II na cidade de Florianópolis. Alguém já deu ideia, ou a igreja já cogitou, o arcebispado, no sentido de, no local ali, algum ambiente ali no aterro da Baía Sul, também ter algum tipo de registro nesse sentido, não? Já se pensou, me lembro quando eu cheguei aqui na Arquidiocese, se pensou nisso, mas hoje está tudo ocupado, né? Não há, diria, mais como fazer isso. Né? Quer dizer, se nós tivéssemos um pouquinho de memória, eu queria ouvir a sua opinião também, o que eu imagino? Que ficasse a cruz, que tivesse um espaço lá dentro, ainda fechado, e até com fotografias, com filmes, mostrando a importância dessa visita para que as novas gerações tivessem também acesso a essas informações. Seria alguma coisa muito desejável que tivesse acontecido. Hoje isso fica muito difícil. Então vamos ver se conseguimos fazer isso, ao menos um registro de uma estátua, de um busto do Papa São João Paulo II na frente da Catedral. Dom Wilson, eu costumo ir a Nova Trento, porque é colonização italiana, lá tem gastronomia muito boa, tem também produção de vinhos, de suco de uva, enfim, tem história. Nova Trento tem história. A colonização italiana tem história lá na região de Nova Trento. E agora, claro, a atração principal é o Santuário de Santa Paulina. Eu queria até deixar aqui o meu registro, como cidadão e como jornalista, né, da beleza do santuário que foi construído pelas irmãzinhas lá da congregação da Imaculada Conceição, porque é infraestrutura positiva, aquele verde exuberante, né, rodeando o santuário, e pelo que se sabe, né, pelas informações que se tem, a presença de público lá, claro, não vamos esquecer a pandemia, é uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, vem gente do Brasil inteiro, com muito número bastante elevado, né? Sim, aos domingos aquilo realmente enche. É um santuário, podemos colocar nas devidas proporções, como todos os santuários. É uma aparecida um pouco menor nos domingos. Agora, tempo de pandemia, claro, teve que se restringir, não teve outro jeito. Começa a haver um afluxo de novo. Mas é um outro novo que recebeu a marca exatamente da vinda do Papa. O Papa veio aqui, beatificou a Santa Paulina e agora se construiu o Santuário Santa Paulina, que é um marco para a vida, né? Não tem como não lembrar da canonização de Santa Paulina, alguém que morou naquela região, em Vígulo. Não tem como não associar a vinda do Papa aqui. E, de fato, o Santuário de Santa Paulina está muito bonito. As irmãzinhas têm se esmerado em criar o espaço, uma estrutura para recepcionar quem visita. E, sobretudo, a marca é o atendimento espiritual. Porque um santuário é isso que dá vida a um santuário, não são as coisas ao redor, né?
É importante também lembrar, na minha opinião, que a obra deixada pela Santa Paulina, que foi exatamente na área da educação, né? Está aí essa congregação, aqui em Florianópolis, inclusive, né? Exato. Formando milhares e milhares de novas gerações, né? Novas crianças e tal, adolescentes, e também a questão da assistência social, que foi prestada também, né? Quer dizer, a congregação também tem esse trabalho duplo, né? Educativo e assistencial, sim. Hospitais, clínicas aqui em Santa Catarina, no Brasil e até no exterior, não é isso, Dom Wilson? Exato. Começou com um assistente de uma doente. Lá começou toda a história de Santa Paulina, né? E depois a dedicação aos doentes em hospitais. Hoje ter hospital sempre é um pouco mais complicado, mas a dedicação aos doentes, aos necessitados, isso está no espírito das irmãzinhas e que mantém viva a memória de Santa Paulina. Nova Trento faz parte também da Arquidiocese de Florianópolis. O senhor sabe, através das irmãzinhas da direção, da congregação, se eles têm algum outro projeto para incorporar, para enriquecer aquele santuário lá em Nova Trento? Não, sim, o santuário de Santa Paulina pertence ao território da Arquidiocese de Florianópolis. Não, o principal é exatamente o santuário e atender aos peregrinos que vêm ao santuário. Qual é a assistência que procuram fazer? Espiritual, desde as celebrações, a confissão, o aconselhamento, a bênção, a orientação. Quem vai ao santuário, ele vai com uma coisa muito viva no coração. É uma coisa... Ninguém vai ao santuário sambando só assim. Não, vai porque vai pagando uma promessa, vai pedindo, porque está sofrendo. É uma marca de quem vai ao santuário. Então, a atenção a essa realidade do ser humano é importante. Depois, o prefeito tem se dedicado muito a criar uma estrutura ao redor de acolhimento, desde estrada, acesso, restaurantes, todas essas coisas que precisa haver. Isso se desenvolveu também bastante lá. Acho que há ainda alguma coisa para crescer, mas vai se melhorando um dia depois do outro. De repente, por exemplo, né, o ambiente lá interno, acho que não existe isso, né? Pelo menos das visitas que eu estive lá, não constatei que mostrasse a visita do Papa João Paulo II, a beatificação e depois a canonização. Esse tipo de projeto não existe lá, né? Existe? Existe um museu, se vai mais ao fundo, existe todo esse memorial. Mas com filmes e documentários, não? Filmes agora não saberia dizer exatamente. Fotografia, memorial, isso existe. Existe o memorial lá. Depois o memorial, a memória viva de Santa Paulina, que foi uma pessoa até com dificuldade física que fez lá várias cenas da migração italiana, como chegou a família, depois como começou a vida de Santa Paulina, a criação da congregação e até a canonização, né? Muito bem. Dom Wilson, além da questão da visita do Papa, 2021, nós temos então 30 anos da beatificação. E 2022 nós teremos 20 anos da canonização. Este ano, pela pandemia, imagino que não tivemos nenhum evento grande lá no santuário, nem em Santa Catarina. Mas é alguma previsão para 2022? Sim. As irmãs e os padres lá estão pensando de fazer ano que vem, até para a volta da pandemia, depois da pandemia, e se quer mesmo que seja o depois da pandemia, essa memória dos 30 anos, essa memória da canonização, tanto da Santa Paulina quanto do próprio Papa João Paulo II, seja bem marcada. E por isso se pensa, ainda não está organizado detalhadamente, mas de fazer uma memória não só no dia 9 de julho, que é o dia da festa de Santa Paulina, mas estender isso durante o mês todo, fazer esta memória da beatificação e canonização de Santa Paulina. De repente começar até em maio, porque foi maio de 2002 que aconteceu a canonização. Então fazer uma programação mais extensa lá para... É até possível. Para celebrar. Lá eles estão pensando em realizar. Dom Wilson, estamos aí, se Deus quiser, vamos terminar logo o final da pandemia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é que os católicos, como é que a igreja, como é que a arquidiocese enfrentou esse duro período da pandemia aqui em Santa Catarina. Vamos aguardar o rápido intervalo comercial e retornamos em seguida com esse e outros assuntos de interesse aqui de Santa Catarina. Até já. Okay. Voltamos em seguida.
Esta é a Record News e este é o seu Conexão ND. Hoje com a presença honrosa e especialíssima do arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jonck, para comentar, para analisar os 30 anos que acontece, são comemorados exatamente hoje, da visita do Papa João Paulo II para a beatificação de Madre Paulina, primeira e única visita de um pontífice ao estado de Santa Catarina. Dom Wilson, antes de falar sobre a pandemia, ainda os colegas aqui da retaguarda técnica, nossos 2 câmeras, estão lembrando um fato realmente histórico, que eu registrei hoje também na minha coluna, no Notícia do Dia, que é o seguinte: foi a maior cobertura jornalística da história da comunicação em Santa Catarina. E eles lembram um detalhe que eu não havia me percebido, que é o seguinte: as emissoras de televisão se uniram formando um pool para poder, inclusive, as exigências de comunicação com o Vaticano e com outras redes de televisão da Itália e de outros países do mundo que acompanhavam essa presença aqui em Santa Catarina. Sim, sim. Santa Catarina ficou no olho do mundo. Verdade. Né? Foi um acontecimento especial. Você lembra na sua reportagem exatamente os instrumentos que se usava, né? Não tinha nada das facilidades de hoje. Era fax, era telefone, era do jeito que se podia fazer. Houve um grande esforço de todo o jornalismo, de um modo geral, todas as pessoas ligadas ao jornalismo para fazer dessa notícia chegar o mais longe possível. Ainda em relação à memória, antes de voltarmos iniciarmos a pandemia, o que se poderia fazer para tentar exatamente com que acontecesse logo em seguida, que isso não se perdesse na poeira do tempo, né? Essa memória da visita do Papa de Santa Catarina, além do busto ou de uma estátua lá no largo, na frente da catedral. Aliás, a catedral está linda, hein? Então, abrindo um parênteses, quem foi que pintou a catedral? Foi o governo, a prefeitura ou a própria arquidiocese? É uma iniciativa da catedral como tal. Olha, parabéns. Teve pessoas abnegadas que ajudaram, mas é uma iniciativa da catedral. Dá gosto de passar na frente e ver ela toda amarelinha, bonita. Não tem nenhuma participação dessa vez do poder público, nem municipal, nem estadual. Maravilha. Então, alguma iniciativa que você imagina do poder público, da iniciativa privada ou dos católicos em geral, para que haja realmente essa materialização da memória? Sim, eu penso que devemos começar a dar alguns passos, até já seja uma programação para o pós-pandemia. Beleza. Que a gente realmente tome a frente para ver se isso aí acontece. E assim a gente tenha um sinal da presença do Papa e não só da presença, mas tudo que isso significou para a história de Santa Catarina e principalmente para a história da cidade de Florianópolis. Né? Então vamos à pandemia. Como é que os católicos e a hierarquia católica, né, bispo, padres, enfim, monsenhores aí no estado todo, enfrentaram e agora estão aí acompanhando essa pandemia? Deus queira que seja os últimos dias, né, últimos meses. Foi um susto, né? Porque lidamos com reunião de pessoas, né? De repente dizer, nada disso pode acontecer. Isso no nosso trabalho, além do que uma peste, né? Quem estava pegando essa peste aí, a gente não sabia se sobrevivia ou não sobrevivia. É uma coisa que a gente viveu intensamente. Como bispo, claro, isso estava de dia e noite, acordava de noite pensando nessas coisas, o que ele pode fazer, como estar próximo de quem está doente, né? Como assistir as famílias, você querer estar próximo da família e não poder, por exemplo, dar unção dos enfermos, não poder entrar na casa, né? Foi tudo muito difícil, muito sofrido. Mas não só para nós, foi para as famílias todas, né? Você vê que tem gente que foi colocada lá, sobretudo os idosos, de não saia. Tem alguns que estão 2 anos não saíram da porta para fora, né? Agora que estão olhando um pouco o sol, né? Sim, foi uma coisa terrível que aconteceu. E dentro disso nós devíamos dar conta de fazer uma assistência espiritual ao nosso povo, né? E então nos valemos dos meios da rede social, que nos ajudou e nos ajudou bastante. Só tinha um problema. Nós devíamos aprender a lidar com esse instrumento, né? Então fomos aprendendo. Daqui e dali, fomos fazendo transmissão da missa, fomos fazendo as nossas reuniões online,
E hoje a gente já trabalha com uma certa naturalidade. Temos toda uma programação de formação, de comunicação, e vamos colocando as coisas como dá. Também dentro das celebrações, logo os protocolos do poder público colocou 30%, 20%, 50%, e a gente foi seguindo. E o povo ficava meio perdido, porque de repente era 30%, daí 50%, de repente voltava, porque voltou um segundo momento, né? Então, tudo isso aí nos deixou numa insegurança muito grande. Isso, de alguma maneira, resultou, digamos, na redução da devoção, da presença, da atividade espiritual dos devotos, dos cristãos? Da atividade pública, sim. Sim. Porque até não podíamos, se viesse todo lá para encher uma igreja, a gente tinha que dizer, não pode entrar. Então, nesse sentido, sim. No coração, creio que não. Porque houve uma outra coisa que sempre existe o outro lado, né? Então, as famílias começaram a se unir muito mais, até por causa da insegurança. Começaram a se reunir para rezar. Começaram a pegar a Bíblia e ler, não por curiosidade, mas de ver a palavra de Deus. Então, estas coisas foram acontecendo, eu diria, de uma forma mais forte do que aí durante o tempo de normalidade, digamos assim. O que se observou é o seguinte, é que as pessoas que foram infectadas, né, ou aquelas que estavam hospitalizadas, aquelas que tinham algum tipo de fé, se pegaram em basicamente dois recursos. O recurso da ciência, né, da medicina, e o segundo, o recurso da espiritualidade. Sim, sim. Mas é o normal, em todos os tempos, né? Quando a peste não é o geral, né? Mas quando se adoece e enfraquece, esse lado da espiritualidade, o lado da fé sempre vem. Porque todo mundo tem isso muito forte. É a dimensão, diria, mais forte do ser humano, mais do que inteligência, mais do que a capacidade de se relacionar, mais do que a capacidade de fazer amigo, essa do relacionamento com Deus. Todo mundo tem do jeito que tem, mas tem. E aí é uma coisa séria, não é uma coisa que se negocia, né? Dom Wilson, e a fé remove montanhas, é o que está escrito lá na Bíblia, não é verdade? Exato. Mas também queria ouvir a sua opinião sobre essa questão que é dramática, e foi dramática durante a pandemia. É o seguinte, pessoa diante de uma dificuldade, problema de saúde ou coisa parecida, especialmente nos casos da pandemia, o fato dela ter uma assistência médica positiva, boa, orientação médica boa, né, científica, e acrescentar a isso, né, a fé, a força da oração, isso inclusive ajuda fisicamente, né, a sua recuperação, não é isso? Sim, os médicos não cansam de falar isso. Sim. Uma pessoa que tem fé, vai fazer uma cirurgia internada no hospital, ela tem uma capacidade de recuperação muito maior. Isso influencia no físico. As forças físicas atuam quando a pessoa tem fé. É uma dimensão humana fundamental, naquelas coisas mais centrais do ser humano, elas estão ligadas à fé. É essa dimensão. Às vezes quer se deixar de lado, quer se achar que é uma invenção, uma carolice, mas não. O ser humano é feito desta forma. A redução da espiritualidade, da religiosidade e o mundo novo, né, muito rápido, muito agressivo, muito violento, na verdade, muita criminalidade. De alguma maneira, está acontecendo essa redução na sua avaliação, pelo que o senhor circula em Santa Catarina, ou é ilusório? Não, ainda existe... Não, existe. A demonstração de fé pode ser um pouquinho diferente de anos atrás, mas sim, existe. Sim. Agora, existe também um certo relativismo. Isso existe. Aquele de não precisar ter uma regularidade de presença, de vida de oração, isso para fazer de vez em quando uma visita a um santuário, isso realmente existe no nosso tempo. Especialmente na hora da dificuldade, de acordo? Aí volta. E, sim, aí também se descobre as coisas bonitas, porque a gente trabalha com isso, como padre até mais do que como bispo, né? Sim. De ver pessoas que tinham até um discurso assim, meio de dizer esse negócio de religião, isso aí é para as mulheres, não é algo tão sério assim. Mas quando o coração pifava ou vinha alguma doença grave,
repensava tudo. Dom Wilson, aqui em Florianópolis, que eu tenho notícia, temos dois movimentos importantíssimos, exatamente nessa área da espiritualidade, inclusive de chamadas cirurgias espirituais do Ribeirão da Ilha e de Forquilinha. O senhor conhece esses dois movimentos, não? Não, não é ligado à Igreja Católica, sim. Mas são movimentos religiosos e que procuram fazer o bem às pessoas, as pessoas têm procurado, né? Qual é a sua expectativa em relação ao fim da pandemia agora? A minha é a melhor possível. Não sei se é realista, Sim. mas o desejo é que amanhã essa coisa desaparecesse. Agora, olhando um pouco a perspectiva, está diminuindo, né? Está meio estacionado ali, mas não lá em cima onde estava. Quer dizer, se estacionou num patamar abaixo e a gente pensa que agora a tendência é ir aos poucos diminuindo até se superar esse tempo completamente. Agora ela vai ficar entre nós, né? Não é que vai zerar, né? Mas eu penso que ao menos tenha recurso para, quando ela acontecer, a gente buscar o recurso e não ter essa coisa apavorante que foi porque ela veio e não tinha o que fazer contra ela, né? Dom Wilson, Igreja e Política. Nesse final de semana, a CNBB divulgou a nota oficial bastante pesada, contundente, né, de repúdio a um deputado estadual de São Paulo que fez uma manifestação realmente fora de propósito, né, exageradamente contundente, né, contra o Dom Rolando Brandes, que é o bispo aqui de Santa Catarina, nosso bispo lá de Aparecida, que fez aquele discurso. Igreja e Política, eu queria a sua avaliação sobre isso. O momento é crítico, né, estamos vendo aí vários episódios lamentáveis. Olha, existe o seguinte, a situação ela é de polêmica, a polemização, há um lado e o outro. Então, qualquer coisa que você fale, você é situado de um lado ou do outro. A igreja nunca tem esse lado. A igreja se posiciona diante de fatos, daquilo que vai acontecendo. Por exemplo, da injustiça, a igreja é muito sensível a isso. Dos necessitados, a igreja sempre quer se colocar e não só atender imediatamente, mas criar estruturas para que se possa superar isso. A igreja, isso é da igreja desde a nascente. Você conhece bem lá da história de São Lourenço, que quando o imperador queria a riqueza da igreja, São Lourenço disse assim, olha, tinha um pátio cheio de pobre lá que era atendido. Isso aqui é a nossa riqueza. Quer dizer, isso é da igreja. Então, de buscar, estar presente, e mesmo nas cidades, coisas, se fazer presente como uma força, junto com outros construir, isso é da igreja. Agora, há um discurso que às vezes quer que a igreja nem ali esteja presente. Não, uma espiritualidade que não se manifeste naquilo que é a vida da sociedade, isso seria alienante, né? A crítica de que a CNBB está muito esquerdista. Olha, esse é um ponto de vista, né? É sempre a questão da polêmica, né? Se não apoia aqui, ou o discurso não apoia aqui, então está lá, né? Eu penso que não é questão de esquerdismo, não, mas uma análise da situação da sociedade, se olharmos à luz daquilo que é o ensinamento, chamamos da doutrina social da igreja, não dá de apoiar algumas coisas que acontecem na nossa política. O senhor se sentiria à vontade para falar sobre o governo do presidente Bolsonaro, não? Não dá, como é que a gente vai se sentir à vontade? Se eu me pronuncio a respeito do governo Bolsonaro, ou sou a favor ou contra. Eu acho que a coisa é criticável, acho que ele tem boas intenções, mas... Não vamos constrangê-lo. Então é o seguinte, na pandemia, os padres, o que é que trazem para o senhor? E o senhor nos contatos com os seus fiéis, né? O que é que o senhor percebeu mais de sofrimento, de problemas? O que é que faltou fazer para que... E as pessoas continuam sofrendo, imagino, ainda, né? Por causa do desemprego, essa coisa toda. Qual é o maior problema hoje da comunidade católica em relação à pandemia? A comunidade católica é agora de se reunir, ainda há muito medo. Medo de se reunir, medo do contágio, não se tem certeza. E a gente também não está incentivando a vir. Seríamos irresponsáveis. Vamos chamar todo mundo e, de repente, começa uma terceira onda, sei lá. Então, seríamos responsabilizados por isso. Caminhamos juntos, atentos, sofrendo juntos, é importante. Agora, o que preocupa, sim, essa questão do pós-pandemia, desemprego, a dificuldade econômica, ela salta aos olhos, né?
A gente vê as famílias sofrendo com essa realidade. A igreja não tem dinheiro para distribuir. O que nós podemos é caminhar juntos, pensar junto à realidade e, quem sabe, construir caminhos de superação dessa Aqui realidade. na capital tem muita gente ainda passando necessidade na sua leitura aí, pelos apelos que você recebe? Ah, tem. Tem, é. Tem. Tenho aqueles que sempre já dependem da assistência da igreja e de outros órgãos, né? E tem os que agora, diante dessa situação, perderam emprego, o dinheiro não chega, tem dificuldade, aquilo que tem o seu salarinho e sempre conseguiam colocar comida na mesa, de repente estão realmente com dificuldade. Dom Wilson, temos ainda um minuto para o encerramento do programa, uma mensagem final para o senhor aí, para a nossa comunidade, os nossos telespectadores aqui da Record News. Lembrando que a entrevista na íntegra estará disponível no portal ND+, líder em audiência no mundo digital de Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Olha, ok? Está bem. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade. É, de fato, um grande evento que aconteceu aqui na cidade de Florianópolis, a visita do Papa e a beatificação da Santa Paulina. E o que eu gostaria de dizer a todos que nos escutam, de que possamos estar vivendo, de fato, esse pós-pandemia, que nos organizemos para viver esse tempo com esperança e desejo de construir a nossa sociedade. Dom Wilson, mais uma vez agradecido pela honrosa presença, realmente a participação especial no nosso Conexão ND. O senhor que nos atendeu prontamente, teve que até fazer um rearranjo na sua agenda aí para vir aqui comparecer e falar sobre essa data histórica aqui para o Estado de Santa Catarina. Conte conosco, qualquer iniciativa da Arquidiocese para materializarmos este dia histórico aqui para o nosso Estado, seja lá no Lago São João Paulo II, seja com outra iniciativa no aterro da Baía Sul, ok? Então, um abraço para o senhor. Tá bem. Felicidades. Nossos agradecimentos a você que nos acompanha até este momento. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira.